Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, em mais um vídeo da série Gráficos do Excel. Hoje nós vamos falar sobre o quinto vídeo da série, que são os gráficos combinados. Então, se você é novo aqui, se você está conhecendo o canal agora, nessa série eu procuro trabalhar um pouquinho sobre os cenários para a utilização dos principais gráficos do Excel. Então a gente vem falando aqui ao longo dos outros vídeos, né, sobre a utilização de gráficos de coluna, utilização de gráficos de barra, de pizza, de linhas, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre como combinar gráficos, quais são os cenários mais recomendados para a utilização de gráficos combinados. Uma coisa importante que eu sempre procuro contextualizar no início de cada vídeo é que aqui a gente está usando uma planilha fictícia que foi criada justamente para que a gente pudesse testar cada um dos cenários de utilização de gráficos no Excel. Então eu tenho uma listagem de treinamentos, foram os treinamentos realizados no ano de 2016, onde eu tenho várias informações. Eu tenho o código do treinamento, o nome, o nível, quem foi o instrutor, as datas de início e término, o período que o treinamento aconteceu, qual foi o faturamento, qual é o nome do cliente e assim uma série de outras informações que a gente está utilizando como referência para construir os gráficos. Bom, vamos lá. Para que eu possa vir aqui em gráficos combinados e contextualizar, normalmente, os gráficos combinados eles podem ser utilizados em duas situações. Quando eu tenho que analisar e comparar informações diferentes que não possuam a mesma escala de valores, ou quando eu quero apresentar uma informação utilizando um contexto, um tipo de gráfico, como por exemplo colunas, e outro tipo de gráfico diferente, como por exemplo linhas, tá? Então vamos analisar essa primeira planilha aqui, essa primeira tabela. Aqui eu tenho a relação de faturamento da minha empresa mês a mês e a comparação com o número de alunos. Então eu consigo analisar nessa primeira linha que no mês de janeiro nós tivemos na nossa empresa fictícia um faturamento de R$ 13.000 com um número de alunos de 54 alunos. E aí eu vou analisando isso mês a mês, né? Tenho fevereiro, março, abril, maio e junho, até dezembro. Se eu fizer a seleção dos dados aqui e jogar um gráfico de colunas, por exemplo, o que a gente percebe é que o número de alunos, infelizmente, ele acaba quase que não aparecendo aqui. Eu vou até trazer um pouquinho, mas a gente vê que o número de alunos acaba não aparecendo no gráfico. E por que isso acontece? Porque a gente tem a escala de número de alunos que não se equipara, que não pode ser comparada à escala de faturamento. Enquanto o faturamento a gente está trabalhando na casa de milhares de reais, né? Número de alunos a gente está trabalhando apenas ali no nível de dezena. Então eu tenho R$ 13.000 de faturamento para ser comparado com 54 alunos. Se eu colocar essas informações na mesma escala, há uma divergência, há uma discrepância muito grande das informações, dos valores. Então o Excel não consegue comparar essas informações de maneira adequada para exibir os dados, né, para demonstrar as informações em um gráfico. Então, um cenário como esse é um cenário muito comum de utilização de gráficos combinados. Então, uma vez que eu inseri aqui o gráfico de coluna, mas eu percebi que esse gráfico não está trazendo o resultado que eu espero, eu posso clicar aqui em alterar o tipo de gráfico, e aí eu vou vir aqui e vou escolher a última opção, que é combinação. Quando eu escolher combinação, a gente vai perceber que o Excel permite que eu trabalhe com as duas séries e possa especificar quais são os gráficos que eu vou aplicar para cada uma das séries. Então eu vejo que o faturamento atualmente ele está sendo exibido como uma coluna agrupada e o número de alunos está sendo exibido como linha. O que eu preciso me preocupar e o que eu preciso ficar atento aqui é que mesmo que eu modifique, né, o número de alunos para que esse número seja exibido em linhas, olhando o preview do gráfico, né, olhando como o gráfico vai ser apresentado para mim assim que eu concluir essa ação, eu ainda consigo ver que o número de alunos está ali quase beirando o zero, porque como a gente viu, a escala de comparação de faturamento com o número de alunos não é a mesma, a gente não tem como colocar as duas informações em uma mesma escala. Então, num cenário como esse, o que eu posso fazer
é especificar que o número de alunos, que hoje está sendo exibido em linha, vai ser exibido através de um eixo secundário. O que que significa isso? Significa que agora o Excel vai considerar que a informação de número de alunos vai ter o seu próprio eixo, vai ter a sua própria escala, que não é necessariamente a mesma escala do faturamento. E aí, como essas informações são diferentes, eu consigo exibir as linhas de uma maneira que ela tem a sua própria identificação. Então, se a gente olhar aqui nesse preview, do lado esquerdo eu tenho o faturamento, que é o volume financeiro que a nossa empresa movimentou ao longo do tempo, ao longo dos períodos, e do lado direito eu tenho os valores decimais, né, que são o número de alunos que a nossa empresa teve ao longo de cada mês. Então, quando eu clicar em OK, eu consigo combinar esses dois gráficos, nesse exemplo, né, colunas e linhas, de uma maneira que eu consiga visualizar e entender e fazer uma análise da informação e entender a relação entre o faturamento e o número de alunos ao longo do tempo. Ok? Então, essa aí é uma maneira que a gente tem para demonstrar a informação de gráficos combinados. Um segundo exemplo também, que acaba sendo bem comum, é quando a gente tem duas informações que pertencem ao mesmo eixo, que pertencem à mesma escala, mas que eu preciso analisar de forma diferente. Então, aqui, por exemplo, nessa segunda tabela, eu tenho o faturamento mensal, né, e o faturamento médio. Então, eu sei qual foi o faturamento em cada um dos meses da minha empresa e eu usei aqui uma função média para entender qual foi a média de faturamento ao longo desse ano. Então, eu sei que, por exemplo, o faturamento do mês de janeiro foi 13.000 e o faturamento mensal médio da nossa empresa é de 13.385. Eu posso usar uma combinação de gráficos aqui para poder entender de maneira simplificada quais foram os meses que eu fiquei acima e quais foram os meses que eu fiquei abaixo da média. Então, se eu fizer a seleção dos valores aqui, eu consigo clicar aqui em inserir, vou lá em gráfico, né? E vou especificar aqui, por exemplo, o gráfico de colunas. Quando eu analisar o gráfico de colunas, eu percebo que a informação não está muito legal, eu posso alterar o tipo de gráfico e pedir uma combinação. E aí, quando eu pedir uma combinação, por padrão, o Excel sempre vai procurar colocar uma informação em coluna e a outra informação em linha. Então, aqui eu consigo já analisar como é que vai ficar o meu resultado, né? O faturamento seria distribuído e exibido em colunas agrupadas, enquanto o faturamento médio, que é a comparação que eu quero ter, ficaria em linha. Nesse caso, o faturamento médio não precisa ter um eixo secundário, porque a escala de valores de faturamento e faturamento médio é a mesma, tá? Então, quando eu clicar aqui em OK, eu conseguiria rapidamente identificar quais foram os meses nos quais a nossa empresa ficou com o faturamento acima da média ou muito próximo da média e quais foram os meses que a nossa empresa ficou com faturamento abaixo da média. Aqui eu poderia combinar, e aí uma coisa importante é, eu não preciso necessariamente combinar sempre colunas e linhas, né? Eu poderia combinar, por exemplo, que o faturamento vai ser exibido através de área, por exemplo. Então, se eu especificar que o faturamento vai ser exibido através de área, também é uma combinação válida, também é uma coisa que é passível de ser feita. E aí eu consigo visualizar os meses, ainda consigo continuar visualizando normalmente, de maneira simples, intuitiva, os meses que nós tivemos o faturamento acima da média e os meses que nós tivemos um faturamento abaixo da média, tá bom? Então, a combinação de gráficos tem como objetivo a gente poder sempre comparar dois valores e ter uma ideia aí de a escala, né? Essa é a dica aí de hoje desse vídeo. Se você gostou do vídeo, peço aí que você se inscreva no canal para poder ficar ligado aí nos próximos vídeos da série e também nos outros vídeos que a gente vai fazer sobre Project, sobre Power BI, sobre outros tópicos aí do Excel. E também queria lembrar você que na descrição aqui do vídeo nós vamos ter o link para essa planilha. Então, se você quiser fazer o download dessa planilha para poder utilizar aí futuramente, para poder fazer testes, para poder botar a mão na massa, o link para download dessa planilha também vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Então, é só ir lá e clicar no link para baixar, para fazer o download da planilha, ok? Então, eu agradeço aí mais uma vez a sua participação
E fico no aguardo aí de você estar acompanhando aqui os próximos vídeos do canal. Muito obrigado e até a próxima.